Olá, seja bem-vindo ao meu canal de Insight. Meu nome é Ramon Durães e hoje eu vou falar sobre o futuro dos containers. Nesse canal de Insight eu falo sobre startup e inovação e é um prazer estar aqui com você falando sobre estratégia de desenvolvimento de software. Então, quando a gente está falando sobre o futuro dos containers, provavelmente você, desenvolvedor, em algum momento já viu alguma coisa sobre Docker no cenário do seu dia a dia. E a primeira mensagem que eu trago para você é o seguinte: não vai existir desenvolvimento de software sem containers, tá? Então esse é um movimento sem volta, tá? Então é muito importante você, desenvolvedor de software, entender essa nova geração de aplicações e os legados também que já vão se direcionar ou nascer, né, no movimento de containerização. Se você está trabalhando hoje com o Visual Studio, por exemplo, a partir da versão 2017, você vai ver que você consegue criar, por exemplo, um aplicativo em ASP.NET Core e rodar dentro de um container Linux, e a integração do Visual Studio com o Docker ou com o Azure te permite mover essa aplicação baseada no container Docker diretamente para um serviço de nuvem que, através do Azure, você vai poder publicar e orquestrar toda essa transação da sua aplicação. Então essa é uma nova realidade, onde você vai conseguir testar a sua aplicação dentro de um container ainda no ambiente de desenvolvimento e mover esse container dentro dos seus ambientes. A gente está falando de DevOps, por exemplo, né, para fazer as homologações da sua versão de aplicação, da sua solução dentro daquele container. E aí depois você vai mover isso para a sua nuvem, tá? Qual o grande diferencial disso tudo? A mesma estratégia que você montou lá no teu ambiente de desenvolvimento vai ser a mesma estratégia que vai em produção, tá? Então isso te dá uma garantia de integridade, uma simplicidade nessa orquestração da sua solução. Quantos de vocês têm problemas que coloca a aplicação em determinado local e aí depois vai publicar no outro cenário não consegue, né? O container é tão bom que ele funciona muito bem no cenário on-premise e também no cenário de nuvem, tá? Às vezes quando as pessoas falam de container, esquecem que existe também um cenário de on-premise, que é onde vai partir a evolução das suas aplicações. E aí depois, quando você promover para a nuvem, isso vai ter uma promoção super rápida, porque é um conceito simples. Você vai containerizar a sua aplicação e você vai mover o seu container de lugar, né? Se você precisa de mais capacidade de processamento, você vai subir mais réplicas de containers. Então, esse é o futuro do teu desenvolvimento de software, é o futuro das suas aplicações novas e é também o futuro das suas aplicações legadas, porque a gente consegue containerizar aplicações, tá? Inclusive usando containers Windows. Hoje a gente tem dois tipos de containers Linux e containers Windows. Se você está escrevendo aplicações em .NET Core, você vai rodar os seus aplicativos dentro de containers Linux. Também pode rodar dentro de containers Windows, mas deixe os containers Windows para os seus aplicativos, por exemplo, .NET tradicional, tá? E o que movimento está acontecendo hoje dentro da plataforma de cloud do Azure para suportar containers? Talvez essa seja uma dúvida que você precisa entender. Imagina serviços gerenciados hoje como o Web Service, onde você vai subir a sua aplicação para rodar dentro do serviço de nuvem, já suporta o próprio container. Então um container hoje desenvolvido no Visual Studio vai subir diretamente para o serviço de registro de container no Azure e a partir dele publicar onde você quiser, que pode ser dentro do Web Service, para exibir o teu site, a tua aplicação, tá? O teu serviço, as tuas APIs, os teus microserviços. Então a gente agora começa a encandear para que você entender que está tudo relacionado, tá? Todo esse grande movimento também vai favorecer a sua estratégia de microserviços e a sua estratégia também de DevOps. Aí a gente volta a falar de Visual Studio Team Service, VSTS, que é a plataforma em nuvem de DevOps, onde você vai montar a sua esteira da sua aplicação, tá? Com os seus ambientes. Imagina você hoje ter um ambiente de teste para testar a sua aplicação. Você não precisa, né, ter um ambiente de homologação. Você pode usar a sua própria estratégia de container
e vai usar a estratégia do VSTS, onde você vai ter o portfólio lá dos seus ambientes, que nada mais é, lá nos bastidores, containers que estão subidos, estão sendo provisionados para você fazer os testes da sua aplicação. Então, o seu próprio ambiente de desenvolvimento vai ser baseado numa instância do Docker, onde você vai rodar os seus containers para testar localmente as suas aplicações e depois criar um processo, né, de construção e promoção desses containers. Uma coisa bacana que eu vi acontecer e já é realidade, tá? É o serviço de container no Azure. Então, dentro do próprio serviço de nuvem, você tem um registro onde você cria uma imagem, por exemplo, do seu container Docker e publica nesses serviços de imagem. E ele já trabalha com um modelo de replicação geográfica. Então, imagina que você tem vários serviços de aplicação. Já estou imaginando um conceito de uma plataforma de SaaS global, onde você tem instâncias, por exemplo, aqui no Brasil, eu tenho uma instância de um serviço de aplicação. Nos Estados Unidos eu tenho outra instância, no Japão eu tenho uma outra instância. Então você pode ter também réplicas dos seus containers em cada local geográfico desse automático. Então você consegue rapidamente fazer um deploy e provisionar rapidamente também a sua estrutura de aplicação mais containers, né? Uma coisa muito bacana também é a seguinte: quando a gente está falando hoje de DevOps, de testes AB, então com o modelo de container é muito fácil você fazer um deploy dos seus containers de forma parcial para que você consiga visualizar por um determinado número de clientes. E aí depois que estiver homologado, você faz a promoção completa da sua estrutura, né, de containers. Outra coisa muito legal e que acabou de sair chama-se Azure AKS, né, que é um serviço gerenciado de Kubernetes. Não sei se você conhece, dá uma pesquisada um pouco mais, eu vou falar mais à frente também nesse canal sobre Kubernetes. Kubernetes é uma plataforma, praticamente, eu acho que é o melhor resumo. Mas eu queria traduzir melhor. Para mim, Kubernetes é um sistema operacional de containers, tá? Só para você entender a amplitude desse serviço de orquestração de container. Então, para você melhor posicionar, se você está chegando agora, você vai criar o seu container, tá? Vai criar a sua aplicação no Visual Studio, depois vai criar uma imagem do seu container. Pode ser uma imagem do Docker, que o Docker se popularizou como o padrão de container. Tem outras soluções, mas assim, acho que o Docker hoje se tornou líder na padronização. E aí depois, quando você precisar orquestrar os seus microserviços com failover, autoscale, o que você imaginar dentro da estratégia de container, você vai publicar no orquestrador do Kubernetes, tá? E aí, baseado no Kubernetes, imagina que você pode setar uma regra. Olha, se eu estou começando com 2 containers, se aquele container estiver sobrecarregado na CPU, memória, provisiona mais. Então, automaticamente, você vai subir uma nuvem de containers, né? Então, o Kubernetes se encarrega de gerenciar e fazer essa orquestração. Imagina que você está com um serviço rodando e esse serviço crashou, tá? Aquele container foi destruído. O Kubernetes vai subir automaticamente um novo container para você. Então, dentro do Azure AKS, ou seja, você vai ter um barramento de nuvem e embaixo dele você vai ter um serviço de container, onde você vai popular com os seus containers, tá? Só que a diferença é um serviço gerenciado. Se você precisar atualizar o Kubernetes, você simplesmente vai rodar uma linha e vai atualizar o seu Kubernetes. Então, essa é uma grande sacada de você juntar toda a estratégia de nuvem e barramento que você tem dentro do Azure com um serviço do Kubernetes para a orquestração de container. Quem ganha, né? Isso é muito importante. Todos nós, tá? Kubernetes é uma plataforma open source, tá? Hoje está sendo mantida pelo Linux Foundation, mas foi uma iniciativa que nasceu dentro do projeto do Google e hoje se tornou como a principal plataforma para orquestração de containers. Então, a gente fecha meio que o ciclo, né, de gestão de containers quando a gente começa a trabalhar dessa forma, né? Você vai dentro da sua ferramenta de desenvolvimento criar as suas aplicações, gerar essas imagens baseadas, por exemplo, no Docker, tá? Pode testar localmente no seu Docker
E aí depois você vai mover essa imagem para um serviço de container para armazenamento de imagens. Como eu comentei anteriormente, tem até histórias dessa informação replicadas geograficamente. Isso muda conforme a sua estratégia, é um item opcional. E aí, baseado nessa estratégia, você vai agora definir se você quer publicar os seus microserviços, seja baseado num App Service no Azure, ou dentro do próprio Azure você vai usar o Kubernetes para criar a sua nuvem de containers, tá? Eu acho que esse é o melhor resumo. Então, containers é uma estratégia que faz parte hoje do ciclo de vida de desenvolvimento da aplicação, da mesma forma com que você aprende a sua linguagem C#. Então eu quero fazer essa chamada muito forte para você, para que você consiga entender a importância dessa estratégia dentro do ciclo de desenvolvimento do seu software. O quanto isso facilita o teu processo de desenvolvimento, teste e operação das suas aplicações. Porque às vezes as pessoas acham que desenvolver o software é simplesmente escrever um código, né? Mas não é isso. Eu consigo inclusive debugar uma aplicação que está rodando dentro de um container. Eu consigo monitorar uma aplicação que está rodando dentro de um container. Então, hoje nós temos essa orquestração bem desenvolvida e amadurecida que vai permitir a você explorar todo o potencial do desenvolvimento do seu software e, obviamente, gerar mais valor para o seu negócio, né? No final do dia, a gente trabalha para gerar valor para o negócio. Nunca esqueça disso. Tá? E esse modelo de container, você fecha o ciclo da operação da sua aplicação, que te permite orquestrar o cenário de microserviços de uma forma muito mais fácil e principalmente, né, oferecendo disponibilidade conforme a demanda. Então a gente tem a estratégia de containers e você vai provisionar os seus containers conforme o crescimento do seu projeto. A nuvem é o limite, né? Isso é muito importante você colocar no seu radar. E com o modelo de container você vai explorar a nuvem de uma forma muito mais eficiente. Sabe que coisa bacana você já consegue fazer hoje? A depender do modelo do seu negócio, da sua aplicação, eu consigo provisionar os meus containers entre nuvens diferentes. Olha que coisa muito legal. Talvez você não tenha nem pensado nesse nível ainda, mas imagina que determinado cenário está mais barato em um provedor de nuvem. Você consegue rapidamente dimensionar containers para um outro serviço de nuvem, tá? E já existem empresas, inclusive, com tecnologias que fazem isso em tempo real. Então, é uma nova dinâmica, tá, do mercado, que todos nós, desenvolvedores, profissionais de software em geral, precisamos nos adaptar para entender como explorar todo o potencial dos serviços de containers dentro das suas aplicações, dentro do seu negócio, porque isso vai trazer retorno imediato, tá? Isso vai simplificar e vai tornar mais seguro a operação das suas aplicações. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de container, a gente fala de DevOps, a gente fala de estratégias de aplicação, a gente fala de SaaS, a gente fala de alta disponibilidade, a gente fala de uma melhor entrega de experiência das nossas aplicações. Por isso é um assunto tão importante, por isso é um assunto tão relevante para todo o mercado, tá? Esse ecossistema de containers tem crescido de uma forma agressiva pela tamanha importância que existe, tá? Da mesma forma que a nuvem está crescendo, os containers estão suportando, assim, enxergue container como a escalabilidade que vai levar o seu cenário hoje, do seu modelo de data center on-premise, para um modelo de nuvem e vice-versa, né? Te dá essa mobilidade no seu serviço de aplicação. Porque você não precisa, por exemplo, instalar um IS, configurar nada disso, né? Todo esse cenário, quando você cria essa imagem, a mesma imagem que você vai rodar no seu ambiente local, é a imagem que você vai rodar no seu serviço de nuvem. A diferença é a orquestração que você vai provisionar, né? Então imagina que você está desenvolvendo hoje um microserviço que vai escalar uma determinada regra de cálculo, e aí naquele determinado período você setou uma regra de auto-scale para se automaticamente provisionar mais containers, e ele vai subir uma nuvem de containers, e aquela API que você está expondo vai atender aquela demanda.
Passou aquele período, aqueles containers vão ser destruídos e vai rodar o pacote mínimo de infraestrutura de containers que você está provisionando. Então, o futuro dos containers está relacionado com o futuro das suas aplicações. Isso é muito importante. Você está no meu canal de insight, canal do Ramon Durães. Eu estou no e-mail ramondurães@2pc.software. Eu adoro receber sugestões, participe nos comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Quantos desenvolvedores você trabalha no dia a dia que ainda não aprenderam a usar um Docker? Você, né? Dá uma pausa nesse vídeo agora, instala o Docker na sua máquina e crie o seu primeiro container agora mesmo. É muito fácil, tá? Então, aproveite essa oportunidade e inicie essa transformação na sua carreira profissional, na carreira dos amigos que você trabalha, dos seus colegas, tá? E no futuro da sua empresa. A gente está falando de containers, a gente está falando de futuro do seu negócio, porque toda empresa é uma empresa de software, né? Dá uma olhada em outros vídeos que eu já comentei sobre o tema. E esse modelo de estratégia ele vai movimentar tanto os profissionais de desenvolvimento quanto os profissionais de tecnologia, todos, tá? Imagina que o teu ambiente de dev test são containers provisionados. Eu não preciso mudar a infraestrutura, tá? Eu não preciso subir máquinas virtuais. O teu container ele é uma instância super leve e permite uma ampla escalabilidade sob demanda. Talvez uma máquina virtual demore, sei lá, quantos minutos para um provisionamento. Faz o teste para você ver. Um container são milésimos de segundos, né? Então, em segundos você tem um container rodando. E aí, a depender da sua estratégia de nuvem, você vai ter isso replicado, né? Com 1000 containers para atender naquele momento aquela demanda. E isso vai gerar um valor muito grande, porque o teu software ele vai se posicionar como um software que se adapta, que tem capacidade de crescimento, que tem performance, tá? Então, performance é estratégia. Eu até comentei em outro vídeo, dá uma olhada sobre performance. Eu comento várias vezes sobre performance, né? Principalmente quando envolve o banco de dados. Performance é estratégia. Então, por falar em banco de dados, quando você está trabalhando no modelo de containers, também você consegue trazer os bancos de dados, tá? Isso é super importante. O próprio SQL Server se adaptou. Hoje você consegue rodar um SQL Server dentro de um container com uma linha. É algo assim surreal. Você vai instanciar um container, tá, com uma imagem do SQL Server e vai disponibilizar nas suas aplicações. Da mesma forma que quando você instancia um container de um NoSQL, do MongoDB e outros bancos de dados não relacionais dentro da sua estratégia de container, tá? Então, o container ele vai associar toda a sua experiência de desenvolvimento de software com um conceito de escala, com um conceito de distribuição fácil, com um conceito de operação muito mais barato e principalmente, né, qual o valor da gente desenvolver o nosso software? Oferecer uma experiência. Então não adianta você oferecer uma experiência de aplicação que quando vai usar tem uma dificuldade operacional muito grande, você não consegue oferecer uma experiência, tá? E performance é um todo. Então, fica a dica para vocês, se juntem nesse movimento, tá? Todas as grandes companhias do mercado estão se mobilizando e investindo muito na estratégia de containers, porque não é mais uma decisão, é um fator de sobrevivência do negócio. E você do mercado de aplicação, você do mercado de todo o ecossistema de software, precisa entender como se juntar nessa orquestração, no mundo dos containers, tá? O importante é você saber que os serviços de nuvem, e nesse caso específico eu estou comentando hoje sobre o Azure, você tem amplo suporte a toda a estratégia de containers, tá? Tanto o suporte para você hospedar as suas imagens, quanto para você orquestrar através de serviços gerenciados como instâncias de containers ou no próprio serviço gerenciado de Kubernetes, que é uma opção assim plena do uso de sua estratégia de containers, porque você vai ter recursos que você nem imagina. Eu consigo estabelecer regras de segurança e de comunicação entre containers, né? Então é praticamente, como eu falei para vocês no início, um sistema operacional. Mas o grande diferencial é que hoje a gente consegue subir uma plataforma dessa no modelo gerenciado, tá? Então o modelo gerenciado vai te dar um conceito de PaaS ou Containers as Service, tá? Que é um modelo
que você vai direcionar para o provisionamento das suas aplicações, beleza? Participe nos comentários, manda suas dúvidas, vamos discutir sobre esse tema. Esse é um tema amplamente rico, né? É muito rico e é muito importante a tua colaboração, beleza? Participa nos comentários, manda no e-mail. Eu trabalho na 2PC, então se você quiser visitar, visita aí 2pc.software. A nossa empresa desenvolve estratégias para projetos de software. Então, se você precisa estar desenvolvendo uma estratégia, vamos marcar um café e conversar a respeito. O meu trabalho é atuar como estrategista. Tenho feito isso nos últimos 20 anos, ajudando companhias em modernização de toda a transformação digital das aplicações. E a estratégia de container, ela é vencedora. Ela vai ajudar a sua estratégia de transformação digital das aplicações. E a boa notícia, para fechar o dia, é que eu consigo containerizar aplicações legadas também, tá? Então, tanto usando containers Windows, quanto usando containers Linux, tá? Isso é super importante você entender que nós vamos ter dois tipos de containers. E hoje com o .NET, por exemplo, que é o .NET Core, você consegue publicar os seus containers, as suas aplicações, tanto em containers Windows, quanto em containers Linux. Nós temos hoje dezenas já de clientes rodando microserviços .NET em containers Linux, tá? E aí você move esses containers para uma estrutura, como eu comentei anteriormente, do Kubernetes. Você vai ter microserviços altamente escaláveis. E o mais importante, né, que é também a distribuição, né, desses microserviços, que você vai linkar com uma estratégia do Visual Studio Teamspace, ok? Um forte abraço, até a próxima, aguardo você nos comentários, compartilha no LinkedIn, no WhatsApp, convida todo mundo para essa discussão, porque não vai existir desenvolvedor que não conheça uma estratégia de container, ok?